asseverando que a sua religião nega a reencarnação. Essas pessoas merecem um respeito humano, mas demonstram que não conhecem a sua religião. Se fizermos uma análise a respeito da realidade histórica das religiões, iremos verificar que na geratriz do cristianismo, a reencarnação é doutrina professada por Jesus e aceita pelos seus discípulos. Várias vezes encontraremos Jesus reportando-se à reencarnação. Não obstante, utilizando-se de uma outra palavra, como é óbvio. A palavra que traduz reencarnação é de natureza grega, palingenesia, doutrina de vários nascimentos ou gênesis. Na Torá, a palavra reencarnação está no vocábulo guilgo, nascer outra vez. E a Torá hebraica aceita a reencarnação, que fazia parte dos ensinamentos secretos da doutrina primitiva. Jesus reportou-se várias vezes à reencarnação. Todos nós cristãos que lemos o Evangelho, recordamos-nos, por exemplo, do momento em que ele, chegando ao lugar, encontra-se um nado cego, uma pessoa que já havia nascido cega. E os discípulos interrogam-no, por que ele nasceu cego? Por causa de seus erros ou de seus pais? O que é que vale dizer? Que eles acreditavam na reencarnação, porquanto, para que aquele homem tivesse pecado antes de nascer, é óbvio que foi numa existência pretérita. E como não era ele portador de nenhuma manifestação kármica negativa, Jesus redargue, nem ele nem seus pais pecaram. Mas aí ele está para que se cumpra a vontade de Deus, isto é, ele se ofereceu para que eu possa liberar da cegueira, já que ele não tem nenhum compromisso negativo na lei. Mais tarde, teremos oportunidade de, no magistral diálogo, ouvirmos Jesus perguntar aos discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles elucidam. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João o Batista, e outros que és um profeta que voltou. Ele pergunta então a Simão Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? E Pedro, tomado de uma emoção mediúnica, redargue: eu digo que tu és o Filho de Deus, o Messias que esperávamos. E Jesus conclui: Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, foi meu Pai que está dos céus quem te revelou. Analisemos. Seu povo dizia que Jesus era Elias, Jeremias, ou João, ou um dos profetas que já estavam mortos. É claro que ele estaria ali reencarnado. Mas como ele não era Jeremias, não era Elias e muito menos João, que desencarnara fazia pouco, e não era também nenhum dos profetas, porque Jesus não se reencarnou. É o governador sublime da terra, que se encarnou para servir-nos de modelo e guia, levando-nos a Deus. Ele pergunta a Simão: quem dizes tu? E Simão, que era médium, recebe o influxo da divina inspiração e redargue-lhe: tu és o Messias, aquele que nós esperávamos. Mas se isso não bastasse, posteriormente, são os discípulos que perguntam a Jesus: Rabi, não é necessário que antes que venha o Messias, venha Elias? E ele elucida: mas o Elias que deveria vir já veio, este que aí está. E entre parênteses, e todos compreenderam que ele se referia a João Batista. Como poderia ser João Batista o Elias, se Elias morrera fazia quase 800 anos, somente através da reencarnação? Se nós lermos o sermão profético, Marcos 13, ele terá a oportunidade de desenhar os acontecimentos do fim dos tempos morais negativos. E na etapa final, ele diz: não passará esta geração sem que tudo que eu digo se cumpra, até a última iota, uma pequenina letra grega. Nós vamos constatar que tudo aquilo quanto ele disse não aconteceu. Então ele se equivocou, ou nós interpretamos mal a frase. Não passará esta geração
de corpos ou de espíritos. Não serão alguns de nós, ou não seremos, na humanidade, alguns remanescentes daquela geração espiritual que se veio reencarnando e que ainda nos encontremos aqui na Terra aguardando o momento final. Porém, é maravilhoso o diálogo com Nicodemos, quando o célebre doutor da lei, que se sentava na cadeira de juiz no Sinédrio, um dos 70 doutores da lei, mantém com Jesus uma entrevista. O Evangelho narra a resposta, o que equivale dizer que houve uma pergunta. Em verdade te digo que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. E aquele homem que compulsava a Torá, o Pentateuco mosaico, tomado de espanto, redargue: Senhor, como é possível a um homem velho entrar no ventre de sua mãe para novamente nascer? Ele entendeu a resposta. E Jesus elucida: é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. O Espírito sopra onde quer, é como vento, não sabes de onde vem, não para onde vai. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mais tarde, as doutrinas que descendem do cristianismo irão dizer que esse renascimento dá-se através do batismo, quando a pessoa é depurada do pecado original. Para quem não está informado, do pecado da desobediência praticado por Eva, que então seduziu a Adão. É necessário que a pessoa se depure desse pecado grave que levou as duas criaturas a coabitarem e, entrando na sensualidade, povoaram a terra. Essa é a explicação das chamadas religiões ortodoxas. Religiões que muito respeitamos, embora não concordemos com a sua explicação. Analisemos. Se é necessário batizar, e aqueles que morrem sem a mais mínima possibilidade de receber o batismo, esquimós, pessoas primitivas da Nova Guiné, criaturas perdidas nas florestas ou nas cidades, crianças cujos pais renegam o batismo e não lhes concedem a purificação, para onde vão? Para o limbo, um lugar de eterna indiferença. Mas será justo punir uma pessoa que não tem nenhuma responsabilidade de não haver sido batizada? A resposta é esdrúxula. E aqueles que nasceram antes de Jesus? A humanidade já tinha quase 4.000 anos de cultura, ética e civilização. Bem, esses Jesus redimiu com seu sangue, o que não deixa de ser muito confortável. Cambises, o rei dos persas, Júlio César, Nabucodonosor, Ciro, de uma crueldade inimaginável, que foram perversos, que destruíram civilizações, que arruinaram cidades. Jesus os redimiu. E nós outros, somente porque nascemos depois, temos que nos esforçar pela própria redenção. É uma colocação de lógica antilógica. Porque seria ideal que Jesus tivesse vindo primeiro e ensinado a todos, e os desobedientes sofressem. Mas Deus dividir a sociedade em antes, esses estão salvos pelo sangue, e depois os desgraçados que se têm de purificar. Fazemos da doutrina do Cristo um balanço de absurdos. E Deus não se justifica o batismo. Nascer da água é tomar um corpo novo. É a embriogenia que nos explica a fecundação animal. Especificamente do ser humano, é a fecundação aquosa. Quando o espermatozoide percorre a trompa de Falópio, é uma gota d'água que se vai acoplar ao óvulo, outra gota d'água gelatinosa. No momento em que o óvulo nidado recebe o espermatozoide, que perde a sua cauda e se defende da invasão dos outros, nós temos uma gota d'água com um quantum de energia. Essa gota d'água sobe a trompa de Falópio, acopla-se no útero e passa a nutrir-se de líquido amniótico, água. Desenvolve a criatura, que na idade adulta tem no seu corpo 68% de água, sais minerais, outras substâncias que consolidam a matéria. Nascer da água é compor um novo corpo fisiológico. Então Jesus diz: é necessário nascer de novo. Aí está evidenciada a reencarnação. E se nós avançarmos na história do cristianismo, veremos que os cristãos eram reencarnacionistas. Alguns irmãos protestantes andam a dizer que o apóstolo Paulo anunciava que a vida é única, e depois vem o julgamento, e voltam-se para nós como triunfadores e perguntam: e a reencarnação? Mas nós nunca dissemos que a vida é múltipla. A vida é única.
As existências físicas é que são várias. A criatura entra no corpo e sai do corpo sem entrar nem sair da vida. Toquemos de roupa sem estarmos tocando de corpo. Quando o apóstolo Paulo diz que depois da morte vem o julgamento, é óbvio. Quando a pessoa de Valdo Franco desencarnar, virá o julgamento dos atos da personagem de Valdo Franco. O espírito que viveu a experiência de Valdo terá que prestar depoimento e elegerá o resgate numa nova etapa, não mais como de Valdo. O espírito é o mesmo com a nomenclatura de uma outra personalidade. Para tornar a coisa fácil, as personalidades são múltiplas. A individualidade eterna é única, é o espírito. Eu não sou de Valdo Pereira Franco. Eu estou de Valdo Pereira Franco. Eu estive Antônio, João, Margarida, seja lá quem for. Mas eu sou a soma das minhas experiências de espírito imortal. A criança adentra-se da cultura indo a uma escola maternal. Depois à creche, ao jardim de infância. A criança é a mesma. As formações de personalidade são variadas. A escola de primeiro grau, de segundo grau, a universidade, a pós-graduação, ao doutorado, ao mestrado. É o mesmo ser em diferentes etapas do seu processo de evolução. Daí, quando alegam que vem o julgamento porque termina a vida, que é única, estão dando uma interpretação que não corresponde à verdade. Porque o Espiritismo não diz várias vidas, várias existências corporais. Mais tarde, esses discípulos de Jesus criaram a escola neoplatônica de Alexandria. Platão era reencarnacionista, Sócrates era reencarnacionista. A escola neoplatônica nos deu Orígenes, que criou a doutrina dos princípios, doutrina básica da igreja, que foi condenada em 553. Tertuliano, autor da apologética, Proclus, Jámblico, Eusébio, Agostinho e toda uma elite de pensadores reencarnacionistas. No ano 553, o Império Romano estava dividido em duas alas. O que tinha por capital Roma, no Ocidente, e o que tinha por capital Bizâncio ou Constantinopla, no Oriente. Governava o Império Romano do Oriente Tertuliano, que havia sido casado com uma mulher admirável, mas que havia tido uma vida muito frívola e irregular. Teodora havia saído de um prostíbulo, segundo a história. Casou-se com ele e foi a imperatriz que administrou o império. Ela conseguiu criar vários problemas para o Vaticano. Basta que leiam a sua vida. Ela morreu no ano de 548 e havia pedido ao marido que na primeira oportunidade tornasse herética a doutrina da reencarnação, porque ela não desejava voltar para resgatar os erros que perpetrara. Ela tinha tanto horror ao seu passado que, segundo a história, ela mandou matar 500 meretrizes do seu tempo, suas colegas de profissão, para não ter qualquer herança. E o marido, que era por ela apaixonado, no ano de 547, impôs ao Papa para que se transferisse para Constantinopla. O Papa Virgílio, sob pena de criar um cisma. O Papa, para acomodar a situação, veio. E o imperador exigiu que se fizesse o segundo concílio ecumênico de Constantinopla, que não foi universal. O Papa se opôs, desejou que fosse em Roma. O imperador, com as armas, ameaçou. E esse concílio começou em 52 e foi até 58. No ano de 53, a tese da reencarnação foi colocada em julgamento. E como ele era um imperador muito democrático, ele disse: aqueles que votarem contra, eu passarei a fio de espada. E ganhou de 3-2. A reencarnação foi considerada uma doutrina herética. A partir daí, ela foi recusada. A Igreja Católica Apostólica Romana não nega a reencarnação. E agradecerei a qualquer um católico que me traga um documento eclesiástico de um concílio no qual a reencarnação é considerada heresia, exceto do ano 553, que não tem valor porque ele não foi de caráter universal. De imediato, ele começou a perseguir os reencarnacionistas e, segundo a história, matou mais de 1 milhão naquela época. A igreja utilizou-se para continuar dizimando os reencarnacionistas e veio a culminar no século passado, quando terminou de matar os cátaros ou albigenses, que viviam em França e alguns na Espanha. Então a reencarnação é um fato cristão. Quando a pessoa diz que não crê nela, porque a sua religião não adota, demonstra que não conhece a história da sua religião. O